Eu não faço ideia. Por que Jesus morreu? Jesus? Eu deveria saber disso. Perguntinha difícil pra essa hora da manhã, né? Jesus morreu pelas pessoas, outras pessoas. E para nos salvar. Foi o Pôncio Pilatos, ele tinha inveja porque Jesus recebia atenção, não é? Todos morremos. Morremos por diversas razões. Olha, eu acho que ele morreu pelos nossos pecados, não foi? Jesus morreu porque as pessoas não concordavam com ele. Provavelmente ele morreu por causa do destino. Não foi ele que se sacrificou por nós em uma cruz? Então, foi escolha dele. Jesus morreu por causa das crenças das pessoas. É uma coisa a ser discutida. Todos morremos. Ninguém é eterno. A cruz é o símbolo da fé cristã. É uma espécie de logotipo do cristianismo. Cerca de 1/3 dos evangelhos falam sobre a morte de Jesus. E grande parte do Novo Testamento explica por que ele morreu. Eu descobri que quando entendi o motivo de Jesus ter morrido, quando experimentei o que a sua morte conquistou para mim, tudo mudou. Por que Jesus morreu? A resposta é porque ele te ama. Há um versículo no Novo Testamento onde Paulo diz: "O Filho de Deus me amou. Ele se entregou por mim." Você é amado. Essa é a mensagem principal do Novo Testamento. É a mensagem principal do universo. Se você tivesse sido a única pessoa no mundo, Jesus teria morrido por você. O amor é pessoal. O amor dele é muito grande. O amor dele por você é incondicional, com todo o coração, é contínuo. É o maior amor que poderia imaginar. E esta é a razão da cruz. É o enorme amor de Deus por você. Entender isso mudou completamente a minha vida. Mas por que era necessário? Qual o problema? Você foi criado à imagem de Deus. Deus ama você, ele criou você. Significa que você é uma obra-prima dele. Há algo fantástico em todo ser humano, algo nobre, algo magnífico. Os seres humanos são capazes de ter uma criatividade extraordinária, criam música, arte, literatura. Deus fez você criativo porque você foi criado à imagem dele. Nós, seres humanos, somos capazes de grandes sacrifícios, devoção, bondade. Mas, com certeza, no meu caso, há também um outro lado da moeda. Também somos capazes de fazer coisas ruins. É só abrir os jornais para ver a terrível maldade que existe neste mundo. Mas o mundo é mais complexo do que só dizer: bom, existem pessoas más e pessoas boas. É mais complicado do que isso. As pessoas que são capazes de um grande amor, devoção e bondade também podem fazer coisas ruins. Eu já fiz coisas ruins na minha vida, das quais me arrependo, magoei pessoas que amo. O Novo Testamento explica da seguinte forma: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A palavra pecado às vezes me faz pensar em culpa religiosa ou em coisas como chocolates e sorvete. A frase "isso é pecado" se tornou sinônimo de algo agradável. Eu vi uma propaganda de sorvete que dizia "é delicioso, é pecaminoso". Mas o pecado na Bíblia é muito mais profundo e relevante para você e para mim hoje do que imaginamos. Não estamos falando de erros acidentais ou de comer muito chocolate, mas da nossa inclinação natural a estragar as coisas, a quebrar coisas como promessas e relacionamentos importantes e até o nosso próprio bem-estar. E muitas vezes olhamos para outras pessoas e pensamos: sim, eu erro, mas comparando eu não sou tão ruim. Algumas pessoas fazem coisas muito piores do que eu. E, sinceramente, todos nós erramos. Paulo disse: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E a glória de Deus foi revelada em Jesus. Comparados a ele, estamos bem distantes da medida. E você poderia dizer: bom, se estamos todos no mesmo barco, por que isso importa? Porque há consequências por todos os nossos erros. E o Novo Testamento descreve o impacto do pecado de várias maneiras. Assim como a poluição do meio ambiente é um grande problema, Jesus disse que também é possível você poluir sua vida, seu coração.
E esta é a poluição do pecado. As coisas erradas que fazemos podem estragar nossa vida. O pecado envenena nossas relações uns com os outros e também atrapalha nosso relacionamento com Deus. As coisas ruins na nossa vida são viciantes. O pecado é poderoso. É como Paulo uma vez disse: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Jesus disse: todo aquele que peca é escravo do pecado. Por exemplo, se você usar heroína durante um tempo, vai se tornar viciado. Mas isso não acontece só com drogas. Também é possível ser viciado em coisas como mau humor, inveja, arrogância, orgulho, egoísmo, difamação, imoralidade sexual. Essa é a escravidão que Jesus falava e que tem um poder destrutivo sobre as nossas vidas. Há algo na natureza humana que clama por justiça. Amor e justiça não se opõem. Quando ouvimos falar sobre uma criança que foi abusada ou sobre um idoso brutalmente agredido em seu lar, torcemos para que as pessoas que fizeram isso sejam pegas e punidas, porque pensamos que deve haver uma punição para o pecado. Mas não são só os pecados dos outros que merecem castigo, os nossos também. Mas é bem mais fácil pensar na culpa dos outros do que na nossa. São Paulo disse: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. As coisas que fazemos de errado criam uma barreira. É como quando brigamos com alguém que amamos, um membro da família ou um amigo próximo, e não conseguimos olhar nos olhos. É como se tivesse alguma coisa entre os dois. E os nossos erros, pecados, criam uma divisão, uma barreira entre nós e Deus. E é como o rompimento de um relacionamento, não só com Deus, mas também de todos os nossos outros relacionamentos. Esse é o problema, essa é a má notícia. E qual é a solução? Bom, a boa notícia é que Deus ama você. E Ele veio à Terra, na pessoa de seu Filho, para fazer algo sobre isso. Morrer por você e morrer por mim. O apóstolo Pedro diz assim: Ele mesmo, ou seja, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro. Por suas feridas fomos curados. Isto é descrito como a autossubstituição de Deus. O que isso significa? Em 31 de julho de 1941, sirenes soaram no bloco de celas 14, no campo de concentração de Auschwitz. Um prisioneiro tinha escapado. E como represália, a Gestapo selecionou 10 homens arbitrariamente para morrerem de fome em um bunker. O 9º homem selecionado era um homem chamado Francis Gawinczek. E quando ele foi selecionado, ele gritou: "Ah, pobre coitada da minha esposa e dos meus filhos, nunca mais me verão." Naquele momento, um homem baixinho com óculos de armação de arame tirou o boné, deu um passo à frente e ele disse: "Sou sacerdote católico", e disse: "Não tenho esposa, nem filhos. Eu quero morrer no lugar deste homem." E, para espanto de todos, a sua oferta foi aceita. O nome desse homem era Maximiliano Kolbe, tinha 47 anos. E ele foi levado com os outros 9 para morrer de fome no bunker. Este homem incrível fazia todos orar e cantar hinos. Aparentemente o ambiente lá era como o de uma igreja. Depois de um tempo, precisaram do bunker para colocar outros. E então, no dia 14 de agosto de 1941, ele recebeu uma injeção letal de ácido carbólico. 41 anos depois, no dia 10 de outubro de 1982, a morte de Maximiliano Kolbe foi reconhecida como deveria. E lá na Praça de São Pedro, em Roma, com uma multidão de 150 mil pessoas, com 26 cardeais, 300 bispos e arcebispos, estava Francis Gawinczek. E o Papa descreveu a morte de Maximiliano Kolbe naquela ocasião desta forma. Ele disse: "Foi uma vitória, como a que nosso Senhor Jesus Cristo venceu." Porque Maximiliano Kolbe morreu por outra pessoa no lugar de outra pessoa. Essa outra pessoa era Francis Gawinczek.
Cheguei a ler seu obituário no jornal Independent. Morreu aos 93 anos e passou o resto de sua vida viajando pelo mundo e contando para as outras pessoas o que Maximiliano Kolbe tinha feito por ele, porque tinha morrido no seu lugar. E de maneira ainda mais notável, Jesus morreu no seu lugar e no meu lugar. A crucificação era a expressão máxima da dor e da vergonha. Mesmo assim, curiosamente, o Novo Testamento não foca no sofrimento físico e na tortura da crucificação, porque, na verdade, outras pessoas na história já tiveram mortes talvez ainda mais terríveis fisicamente. Ainda hoje, em todo o mundo, pessoas são crucificadas. Mas o sofrimento de Jesus foi único. Não só porque ele estava sofrendo física e emocionalmente, também sofria espiritualmente, porque estava carregando sobre si a sua culpa e a minha culpa. A cruz, a ressurreição, são como um único evento. E os resultados da cruz são como diferentes facetas de um diamante muito lindo. Uma dessas facetas mostra para nós o quanto Deus ama você. A culpa é sentir-nos mal pelas coisas que fizemos. A vergonha é sentir-nos mal por aquilo que somos. E na cruz, Jesus aceitou sua culpa, minha vergonha. E, portanto, não há necessidade de culpa ou vergonha, porque você é amado. O seu valor é o que você vale para Deus. E você tem um infinito valor para Deus, porque Jesus morreu por você. Esse é o grande amor que Deus tem por você. A outra faceta nos mostra a verdadeira natureza do amor, que não é só um sentimento. É mais que palavras, significa ações. Jesus demonstrou isso. Ele demonstrou o seu amor ao entregar a sua vida por nós. Jesus se sacrificou por nós. Meu pai morreu há alguns anos depois de sofrer por cerca de 8 anos de demência. E foi, com certeza, a coisa mais difícil que nós, como família, tivemos que enfrentar. Ver logo ele, que era um pai tão amoroso e com um físico brilhante, perdendo cada vez mais a memória e se tornando confuso, nervoso, medroso. Foi horrível acompanhar aquilo. E naquela época eu me perguntava seriamente por quê? Por que ele? Por que nós? Por que agora? Que finalidade aquilo poderia ter? Como Deus poderia permitir que isso acontecesse com ele? Como é que Deus poderia permitir que acontecesse isso com qualquer pessoa? Como poderia haver sofrimento se Deus nos ama? E são questões que aparecem muito na Bíblia. Lemos nos Salmos perguntas como: Senhor, por que estás tão longe? E era isso que eu sentia, que Deus estava longe. E é importante fazer essas perguntas, mesmo sendo cristão. Acreditar em Deus não significa que não possa ter dúvidas. Se faça perguntas o tempo todo. O próprio Jesus gritou na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Mas de fato foi na cruz, na morte, no sofrimento de Jesus e em sua morte na cruz, que eu encontrei, que eu achei, não uma resposta completa, mas uma ajuda para o que eu estava passando. Porque me ajudou a compreender que Deus não está distante, longe, sentado em uma nuvem, mas se fez presente em Jesus e sofreu Ele mesmo. Ele sabe o que é sofrer e morreu. E, portanto, entende o que estamos passando. Se estamos sofrendo, Ele está conosco no nosso sofrimento. Depois de um tempo, o meu pai morreu e, de fato, é estranho dizer, mas foi um alívio. Eu tive uma rara sensação de paz em todo o processo e teve muito a ver com a leitura sobre a ressurreição de Jesus.
A ressurreição de Jesus nos mostra que a morte não é o fim. Que no final das contas, Jesus venceu a morte. E que mesmo que a gente sofra agora, um dia não haverá mais sofrimento e não haverá mais dor. A ressurreição não foi um desfazer a derrota que ocorreu na cruz. Foi a manifestação de uma vitória. E o que nos diz é que as coisas ruins não vão ter a última palavra. Você pode estar em um momento difícil, pode estar passando dificuldades. Mas o mal não terá a última palavra, porque o mal foi derrotado na cruz. A história acaba bem. E então, vemos que a cruz resolveu os problemas que vimos sobre o pecado. Através da cruz, a separação entre nós e Deus foi eliminada. Você pode voltar para casa, para Deus. São Paulo diz assim: em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Em Cristo, Deus estava. Na cruz, Deus não puniu uma terceira pessoa inocente, Jesus. Isso seria bárbaro? Não. O próprio Deus veio a esta terra na pessoa de seu Filho. Deus estava em Cristo, reconciliando você e eu com Deus. É como o filho pródigo, a história que Jesus contou sobre um filho que tinha ido para longe de casa, que tinha deixado seu pai, que tinha se afastado, mas que volta para casa. Eu amo a escultura de Charlie McCaskey, que ilustra o filho pródigo. É uma imagem do pai, o pai amoroso que Jesus descreveu, que quando o filho chega em casa, quando voltamos para casa, ele nos abraça, ele nos envolve, ele nos beija, nos ama, ele nos acaricia. Nós somos reconciliados com ele, podemos ter um relacionamento próximo e íntimo com o Pai. E quando estamos reconciliados com Deus, o que eu descobri é que isso ajuda a trazer reconciliação para todos os outros relacionamentos. Jesus pagou o preço. Tudo o que você tem que fazer é aceitar esse presente. Não é compre um, ganhe outro. É mais como compre nada, ganhe tudo. Isso parece bom demais para ser verdade. Mas não podemos sair por aí fazendo tudo o que queremos porque sabemos que sempre vamos ser perdoados. Na verdade, é o oposto disso. Em vez disso ser motivo para pecar, é um incentivo para não pecar. Muitos me perguntam por que você se envolveu com o crime. E eu digo, não foi uma decisão consciente. Não perguntei na escola, existe um curso para fazer assalto à mão armada? Aconteceu. É o mundo que nos rodeia. E tudo começou com as drogas, as bebidas, essas coisas. Começamos roubando emblemas de carros caros e trocando por outras coisas. E foi evoluindo para o carro inteiro. Eu me envolvi com as pessoas que realmente comandavam tudo. Nós fomos até a casa de um cara que devia a eles muito dinheiro. O dinheiro não era o problema. O problema é que esse cara ficava dizendo para todo mundo que não ia pagar. Então eles tinham que dar um exemplo. Pegaram esse cara. Ele estava no jardim e o filhinho dele também. Então nós saímos do carro, pegamos ele e colocamos no carro, sentado no meio. E dirigimos até uma pedreira. E tiraram um cortador de grama do porta-malas, deram para mim e disseram assim: corte os pés dele. E eu cortei os pés dele. Eu arranquei os pés. E essa foi a minha iniciação. E tudo só foi piorando. Resumindo bem, Tribunal Leeds Crown, sala número 3. Foi condenado a 7 anos e meio. E eu pensava assim, é isso. O jogo é esse. Se é pra ser mal, eu vou ser o pior tipo de pessoa que posso ser. E aí me transferiram para vários presídios. Eu fiquei recluso e fui pra prisão de segurança máxima por causa do meu comportamento. E aí um rapaz se aproximou, um outro preso. Ele chegou e disse: aí, você quer participar do curso Alpha? Eu não fazia ideia do que ele estava falando. Eu disse: olha, sai da minha frente antes que eu quebre a sua cara. Eu não pensei mais nisso, e no dia seguinte o mesmo cara se aproximou segurando uma prancheta de novo. Eu tava só esperando ele para começar a porrada. E ele deve ter percebido que eu não estava bem, porque ele falou 3 frases muito rápido. Ele disse: você fica a quarta-feira livre, ganha café de graça e biscoitos de graça? Beleza, a gente se vê na quarta. E a gente
começou a dar trabalho para eles. Muito trabalho. A única coisa que me parou não foi o que eles disseram, porque eu não estava escutando, mas foi como o disseram. Eles me trataram com amor e compaixão. Fizeram isso todas as vezes. Então eu sentei na minha cama e fiz a primeira oração verdadeira que eu já tinha feito. Eu não sabia se estava fazendo certo ou não. Foi mais ou menos assim: Deus, eu preciso de você para tirar a raiva, a violência e o ódio de mim. Eu preciso de você para tirar os vícios que eu tentei vencer, mas que perdi todas as vezes. E se fizer isso por mim, eu vou viver o resto da minha vida por você. Na manhã seguinte, acordei, como todas as manhãs, e eu fui pegar um cigarro para fumar, como eu sempre fazia, mas não consegui tocar nele. Tudo naquilo, a aparência, o jeito, o cheiro, tudo me deixava enjoado. E eu sabia o que tinha que fazer, então eu peguei as drogas que eu tinha e joguei pela janela da cela. E assim que fiz isso, eu comecei a me sentir um pouco melhor. Comecei a me acalmar um pouco, mas eu ainda estava pirando. Então disse para mim mesmo: Darryl, calma. Vá tomar banho, vá fazer a barba. E quando comecei a tomar banho, eu olhei no espelho e fiquei paralisado, porque não reconheci meu próprio reflexo. Pensei, esse cara tá sorrindo. Não só sorrindo, ele tá radiante. E percebi que eu não estava só diferente, eu me sentia diferente. Tudo tinha mudado. Era como se tivessem retirado a parte de cima da minha cabeça e derramado água gelada dentro. Tudo tinha sido lavado. Então o capelão se aproximou e eu contei tudo para ele. E ele disse: o homem que foi pra cama ontem à noite não é o mesmo que tá aqui hoje de manhã. Você é uma nova criatura. E foi isso. Eu disse: não mais. Não mais brigas, não mais drogas, nem nada disso. Se me deve alguma coisa, esqueça. Se tem alguma coisa minha, fique com ela. Eu não quero, já deu pra mim, acabou. Jesus me salvou. E quando chegou a hora de eu sair da prisão, eu sabia que serviria a Deus em tempo integral. O reverendo Mark Finch, um magistrado, disse: gostaria de vir a Runcorn, perto de Liverpool. Temos uma igreja nova, estamos começando lá e temos problemas com jovens envolvidos com gangues e drogas. Você viria? E foi o lugar certo pra mim. Ele me pegou em frente ao presídio no dia da minha libertação e me levou pra casa dele. Não pra uma casa, a casa dele. E a filha mais velha dele é a Rebecca, que hoje é minha esposa e mãe dos meus 2 filhos incríveis, Benjamin e Lydia Grace. Minha vida não poderia ser tão diferente quanto ela é agora. Muito obrigado. O poder do pecado foi quebrado através da cruz. Jesus disse: se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Nossos vícios, eles acabaram. Antes de ser cristão, eu tinha um temperamento terrível. Meu pai tinha, e eu tinha herdado isso dele. Eu pensava: é isso, vou ter um temperamento terrível para sempre. Mas o que descobri foi que Jesus me libertou. Em outras áreas da vida, o processo leva mais tempo e ainda há coisas com as quais eu luto. Vou usar termos teológicos. A justificação acontece instantaneamente. Você é justificado diante de Deus instantaneamente através da cruz. Mas a santificação, que é o processo de se tornar parecido com Jesus, é um processo muito mais longo. São João escreve assim: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Recebemos o perdão contínuo. Então precisamos estar continuamente perdoando. Para mim, experimentar o perdão de Deus fez toda a diferença. Antes de eu ser cristão, se alguém tivesse me ofendido, eu guardava rancor dessa pessoa. Mas guardar rancor é permitir que a pessoa viva sem pagar aluguel na sua cabeça. Eu costumava não perdoar achando que estava fazendo mal a outra pessoa, mas agora eu posso ver que a falta de perdão fez muito mais mal a mim do que a outra pessoa. Alguém já disse: não perdoar alguém é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Depois de experimentar o perdão de Deus e ver que Deus perdoa você, você tem que se perdoar. E é isso que eu acho mais difícil. Mas temos que nos perdoar porque, como C.S. Lewis disse, não perdoar a nós mesmos é como nos colocar em um tribunal superior ao de Deus. Se Deus perdoa, você deve perdoar a si mesmo. E nós perdoamos os outros porque fomos perdoados. O perdão é uma escolha, mas não é uma opção. E não é fácil. C.S. Lewis disse: todo mundo pensa que o perdão é uma bela ideia até ter algo a perdoar. E então é muito difícil.
A pura verdade é que o primeiro a pedir desculpa é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Uma das minhas grandes heroínas é Corrie ten Boom. Ela é uma judia holandesa que escondeu judeus durante a guerra. Corrie foi apanhada e ela, sua irmã e seu pai foram para o campo de concentração de Ravensbrück. Seu pai e sua irmã, Betsy, morreram lá. Ela é uma mulher incrível e depois da guerra falou para algumas pessoas sobre o perdão. Ela estava falando em uma igreja na Alemanha uma vez e no final da palestra ela reconheceu o homem que se aproximou dela. Era um dos guardas mais cruéis de Ravensbrück. Ela lembrou como ele era na época. E quando ele se aproximou, ele disse: "Eu era um guarda em Ravensbrück." Ele não a reconheceu, mas ela sabia, ela o reconheceu. Ela podia vê-lo e se lembrou de ter andado nua na frente dele. Ela disse que se sentiu muito mal e muito irritada. Ele disse: "Eu me tornei cristão agora. Eu sei que eu fiz coisas muito cruéis, mas eu recebi o perdão de Deus para as crueldades que eu fiz. E peço a Deus a graça de ter a oportunidade de pedir perdão para uma das minhas vítimas." Fraulein ten Boom, uma vez você foi perdoada. Você me perdoa? E eu não consegui. Eu me lembrei do sofrimento da minha irmã sendo morta por ele. E eu não era capaz. Eu não conseguia, só conseguia odiá-lo. E então eu disse: obrigada, Jesus, por ter trazido ao meu coração o amor de Deus através do Espírito Santo, que foi dado a mim. E obrigada, Pai, porque o seu amor é mais forte do que o meu ódio e rancor. Naquele momento, eu estava livre. E eu pude dizer: irmão, me dê sua mão. E apertei a mão dele. E foi como se eu sentisse o fluxo de amor de Deus através dos meus braços. Você nunca vai chegar tão perto do oceano do amor de Deus como quando perdoa seus inimigos. Você pode perdoar? Não. Também não posso, mas ele pode. Esse perdão total é sem limites. Eu posso dizer honestamente que transforma o casamento, a vida familiar, os nossos relacionamentos e as amizades. Deus ama você. Você é amado. O Filho de Deus, Jesus, deu a si mesmo por você. Quando eu entendi isso, minha vida mudou completamente. E tudo pode mudar para você também.